Os antigos sempre disseram que não se deve brincar ou chamar por entidades sobrenaturais que vagam pelo mundo. Isso porque mesmo que as pessoas não acreditem muito sobre a existência desses seres místicos, folclóricos ou sobrenaturais, quem faz essas evocações pode ser surpreendido por algo que nunca imaginaria ver em sua vida. O relato a seguir é sobre esse tipo de ação, mostrando que não se deve mexer com algo do mundo sobrenatural. Definição de caipora. A caipora é um ser mítico do folclore brasileiro, geralmente retratado como uma figura que protege as florestas e os animais, especialmente de caçadores predatórios. De origem tupi, a palavra significa habitante do mato. Olá, trago hoje um relato sobrenatural que aconteceu com minha mãe. Essa história se passa durante o ano de 2003, quando meus pais retornaram de Diadema, São Paulo, para Ipaporanga, Ceará. Assim que voltaram para a terra natal, com o dinheiro conseguido em São Paulo, eles levantaram uma casa para morar ao lado da casa da minha avó. A localização das duas casas é bem distante do centro de Ipaporanga, cerca de 10 quilômetros de distância. Enfim, voltando à história, com ele já morando na recém-construída casa de moradia, foi onde ocorreu o fato que será descrito a seguir. Dias antes da visita dela, a minha mãe estava conversando com meu pai, meus avós e outros vizinhos sobre histórias de assombração, até chegarem na lenda da caipora, onde, segundo diz a lenda, ela é a protetora da mata e protege a fauna e pune caçadores que matam e prejudicam o ecossistema. Além de que tem uma versão da lenda onde diz que para chamá-la basta assobiar em direção à mata e esperar ela assobiar de volta, sendo que quando mais o assobio dela estiver próximo, quer dizer que ela está bem perto. Após ouvir essa história, minha mãe não acreditou na lenda e ainda caçoou dizendo que isso não existia. Mas minha avó alertou que poderia existir, sempre lembrando que mesmo as lendas mais estranhas têm um fundo de verdade. Então, dias depois de ouvir a história, ela se lembrou e falou para o meu pai que chamaria a caipora através dos assobios durante a noite. Meu pai mandou ela parar com isso, mas ela simplesmente não deu ouvidos, e quando chegou a noite, ela fez exatamente o que havia prometido mais cedo. Ela abriu a porta de casa e olhou em direção ao mato, que era de frente para a casa. Apenas era separado por uma estrada ao meio. Então ela esperou um pouco, olhou em volta e começou a assobiar, sendo que depois de muito tempo assobiando e não tendo resposta, ela desistiu e entrou em casa para dormir. Cerca de algum tempo depois, já havia dado a madrugada e ela estava a dormir junto com meu pai, até que do nada um tufão de vento começou a rodear a casa. E em seguida ouviu-se um batido na porta, porém minha mãe já estava dormindo e acabou não ouvindo. Mas meu pai sim, porém ele não abriu a porta para ver o que era que estava batendo. Logo após a batida, parece que o estaria ali fora se irritou, pois não obteve nenhuma resposta ao bater a porta. Começou a tacar pedrinhas em cima do telhado da casa. E neste momento, minha mãe já havia despertado e começou a achar estranho aquilo tudo. Ela se levantou e foi até a porta para ouvir o que estaria do outro lado dela, até que ela se lembrou de ter chamado a caipora mais cedo e deduziu então que poderia ser a criatura que estaria ali na frente de sua casa. Então, minha mãe começou a assobiar novamente e o bicho do outro lado de fora respondeu com outro assobio. Assim, minha mãe começou a assobiar cada vez mais e recebia outro de volta todas as vezes que assobiava, até chegar ao ponto que o assobio já estava vindo do outro lado da porta, muito próximo da casa, e parecia que a caipora já estava em cima da calçada da casa. Então minha mãe sentiu uma sensação de terror e também calafrios pelo corpo, e decidiu não assobiar mais, mas a caipora não havia deixado o terreno da casa, e foi até a janela do quarto deles dois e começou a bater. Neste momento, meu pai estava na cama do quarto, morrendo de medo do que estaria batendo na janela.
E foi aí que a minha mãe foi correndo para o quarto e ficou junto de meu pai, já que eles estavam numa sensação muito grande de medo. Logo após isso, a caipora começou a correr dando voltas na casa e batendo nas janelas. Então a coragem de minha mãe do nada retornou. E ela gritou pedindo desculpas à caipora e que nunca mais iria duvidar de sua existência. Então ouviu-se novamente aquele tufão de vento. E supostamente a caipora desapareceu, fazendo cessar aquele barulho todo que estava acontecendo. Nem sons de passos, só o silêncio e os sons de grilos ficaram no ar. Então, desde esse dia, minha mãe jamais duvidou de alguma história de assombração ou relatos contados por alguém. Essa experiência de horror que ela viveu serviu de lição para ela nunca mais subestimar o que o povo conta. Gostaria de fazer uma pequena observação. É citado que a criatura que surgiu naquela noite foi realmente a caipora, tendo em vista as características e comportamentos compatíveis com os descritos sobre essa criatura em lendas e histórias contadas por diversas testemunhas que a avistaram em diversas partes do interior do Brasil. Obrigado por ouvir minha história. Boa noite a todos.